Então, uma última coisa sobre, eu acho, você sabe, em termos de design de sistema e BRICS, ainda ouço muitas discussões sobre que tipo de moeda comum precisamos ou o que precisa respaldar essa moeda. Vai ser petróleo? Vai ser ouro? Ou algumas commodities especiais? Acho que há muitos equívocos em relação ao que realmente é esse tipo de moeda, certo? Não vai ser uma moeda comum que substitua a moeda nacional. Por favor, não façam isso, certo? A lição do euro deve ser bem aprendida, mas poderíamos ter uma unidade de compensação comum para os países liquidarem seu comércio e liquidarem suas trocas de investimento e assim por diante. E isso não precisa ser respaldado por nada, estamos falando de dinheiro fiduciário. Esta é uma unidade de conta. Esta é uma unidade contábil de que estamos falando. Então, acho que há muita concepção errada sobre isso e acho que isso precisa ser desmistificado. E, finalmente, acho que o que os BRICS têm feito muito bem, o NDB, o Novo Banco de Desenvolvimento, tem falado sobre querer aumentar o empréstimo em moeda local para 30%. E acho que isso é realmente o passo certo. Esse é um passo na direção certa. Ok, muito obrigado por esse panorama. E talvez possamos usar os últimos 50 minutos que temos para falar sobre outro assunto no qual você está trabalhando extensivamente, que é a conexão entre MMT e economias em desenvolvimento, ou digamos países do sul global. Eu gosto muito mais dessa expressão, porque para muitos países, chamá-los de em desenvolvimento não faz mais muito sentido. Se você pensar na Malásia ou na Indonésia, eles têm setores que estão em plena expansão e são fantásticos. Eles apenas funcionam de maneira um pouco diferente dos países ocidentais. O que sua pesquisa sugere no momento sobre como estratégias inteligentes devem ser projetadas economicamente para apoiar os países do sul global a realizarem todo o seu potencial? Certo. Então, o que eu abordaria é que, de uma perspectiva da MMT, acho que estratégias de desenvolvimento realmente genuínas e progressistas funcionariam em 3 níveis diferentes. Um é no nível nacional. Acho que o governo precisa entender suas escolhas de políticas. Por exemplo, se você quer fixar suas taxas de câmbio, se quer tomar empréstimos em moedas estrangeiras, isso pode colocá-lo em uma posição muito vulnerável. Então, o que você quer fazer é tentar mobilizar seus recursos domésticos o máximo que puder. Um dos exemplos que costumo mencionar, mesmo para países que estão nos projetos BERI, é o Quênia, que tomou dinheiro emprestado da China para investir em suas ferrovias. E ainda assim, ao mesmo tempo, eles estão falando sobre 60% dos materiais sendo localizados. Então, a questão é, se você é capaz de usar sua moeda doméstica e mobilizar seus recursos domésticos, por que precisa tomar empréstimos externamente, certo? E você está tomando empréstimos em dólar, sobre o qual não tem controle. Então, para mim, acho muito importante que os países do sul global entendam que precisam mobilizar seus próprios recursos. Anualmente investiram déficit de energia e oleagimento, tecnologia e didática para o humano, certo? Eu abeci daquele. E então, é realmente importante, você sabe, realmente entender que o financiamento do desenvolvimento deve vir principalmente de dentro. Eu tenho um artigo que é exatamente sobre isso. Então, isso é no nível doméstico. No nível regional, acho muito importante que os países do sul global construam cooperação, consolidação, solidariedade e colaboração. Porque, novamente, o sul em desenvolvimento é realmente rico em recursos, certo? Quando você pensa nos países do G7, que você sabe, muitos deles são como, você sabe, eu diria o Japão, por exemplo, certo? Onde você está, eles são muito escassos em recursos, certo? Então, na verdade, os países do Sul em desenvolvimento são muito ricos em seus recursos.
A dificuldade, é claro, é que alguns países têm certos recursos, enquanto outros não, certo? Então, acho muito importante que as economias regionais trabalhem juntas, certo? Eles constroem esses bancos de desenvolvimento, eles têm sistemas de comércio, eles têm sistemas de investimento que realmente os ajudariam a alavancar suas respectivas forças e a se ajudarem mutuamente. Acho que isso é muito importante. Por regional, não quero dizer apenas geográfico, certo? Poderia ser países como os BRICS, que são ricos em energia, eles têm muitas complementaridades em seu comércio, eles poderiam trabalhar juntos para avançar os interesses comuns e, então, no nível internacional, de forma uma reforma da arquitetura financeira internacional. Certo. O sistema pós-Bretton Woods, o FMI, o Banco Mundial, acho que estão realmente fora de lugar. Eles são antigos, têm 80 anos, eles têm servido aos interesses dos países ocidentais, eles são muito incapazes e acho que propositalmente de financiar a mudança climática, financiar o desenvolvimento e fornecer uma rede de segurança financeira internacional realmente forte. Então, acho que esse sistema precisa ser reformulado. Acho que é uma política ou proposta muito ambiciosa, mas acredito que todas essas mudanças precisam acontecer para que possamos realmente falar sobre desenvolvimento sustentável e lidar com todos esses outros desafios que o Sul Global enfrenta. E partes disso estão acontecendo, na verdade, agora, com o movimento em torno dos BRICS, certo, que não substituirá o FMI e o Banco Mundial, mas está trabalhando na criação de uma alternativa. Mas isso ainda não nos isenta da responsabilidade de projetar ou entender quais são as políticas locais inteligentes no sentido nacional para o desenvolvimento e quais são as maneiras ineficazes de realizar o desenvolvimento nacional. Então a pergunta é, por que muitos países, quando têm projetos de desenvolvimento com países ocidentais, os Estados Unidos, o Japão, ou mesmo com a China faz muitos projetos de infraestrutura, certo? Por que muitos desses países do Sul Global acabam pegando empréstimos em moeda estrangeira, como você mencionou, pegam empréstimos em yuan ou em USD e depois se endividam nessa moeda estrangeira? O que, novamente, é o pecado original, segundo o MMT. Isso é algo do qual você não consegue se livrar se ficar sem essa moeda em seus balanços, certo? Em vez disso, quero dizer, a outra maneira de fazer isso seria emitir títulos na sua moeda local, obter moeda local, usar o máximo possível dela na sua economia. E na parte em que você precisa importar, como, digamos, algumas tecnologias de ponta do Japão, alguns trens da China, importe esses trens e você precisa pagar em yuan. Você simplesmente usa o bom e velho câmbio e troca sua moeda, em vez de pegá-la emprestada. Por que esse não é o mecanismo utilizado? Por que é o empréstimo que é utilizado? Sim, acho que essa é uma ótima pergunta. Eu diria que há duas razões principais. Uma delas são apenas as restrições, certo? O pecado original é uma delas. Então você mencionou algo como podemos simplesmente fazer trocas de moeda, certo? A dificuldade, novamente, é que alguns países simplesmente não conseguem uma taxa razoável ou simplesmente nenhum país quer aceitar certas moedas. Então, quando você tem hiperinflação, digamos que você está no Zimbábue ou se você está na Argentina, você tem o peso, será muito difícil para você ter compradores para sua moeda e conseguir essas trocas estrangeiras. Então, acho que há uma verdadeira restrição, de certa forma, para os países em desenvolvimento. Mas, dito isso, também acho que há muitos mal-entendidos. A ideia de que, se eu pegar emprestado em uma moeda estrangeira, vai ser mais barato, certo? Porque estou pagando taxas de juros mais baixas. Mas eles não estão realmente pensando que se você está pagando juros na sua própria moeda, você pode literalmente pagar qualquer taxa de juros que precise pagar, certo? Não há limite para você emitir sua moeda. Não há problema de pagamento nesse caso, certo? A restrição, claro, é a inflação, mas você não vai ficar sem sua própria moeda. É isso que estou dizendo, certo? Mas muitos países em desenvolvimento estão pensando, se eu pegar emprestado em moeda estrangeira,
vai ser mais barato, a taxa de juros vai ser mais baixa, então é menos custoso para mim. Então eu preferiria fazer isso, o que eu acho, novamente, muito lamentável, certo? Que eles não deveriam estar fazendo isso. Existem custos muito maiores que estão ocultos além do custo de juros que você está vendo nos seus livros. Mas voltando às restrições anteriores, há momentos em que os países teriam que tomar empréstimos para adquirir algumas das tecnologias essenciais que não possuem, ou alguns dos materiais essenciais que não podem comprar internamente. Então, talvez precisem tomar um pouco de empréstimo nessas moedas estrangeiras para importar essas coisas. Mas, novamente, acho que ao ter essa colaboração regional e também ser muito estratégico sobre quanto você quer emprestar e quando emprestar, também certifique-se de que você realmente tem uma boa gestão de balanço patrimonial. Evite um grande e consistente descompasso de moeda e descompasso de duração. Então, existem maneiras de você tanto economizar a necessidade de empréstimos, quanto gerenciar esse endividamento de uma forma mais sustentável. Por isso, acho que toda essa ideia de avaliação de sustentabilidade da dívida, que é elaborada pelo FMI, precisa ser reformulada. Os países precisam pensar em qual moeda eles tomam emprestado. Eles precisam pensar no que fazem com a dívida, certo? Se China entra e empresta, e você constrói esses projetos de geração de energia, constrói essas ferrovias ou constrói essa infraestrutura que realmente vai ajudar a fortalecer a economia e gerar entradas de caixa no futuro, acho que essas dívidas não deveriam pesar da mesma forma que quando você está usando sua dívida, usando seu empréstimo, usando sua moeda estrangeira para comprar bens de luxo de fora do país. Então, acho que isso precisa realmente ser pensado pelos formuladores de políticas. O que emprestar, como usar moedas estrangeiras. Acho que isso é muito importante. E então, uma última coisa sobre, eu acho, você sabe, em termos de design de sistema e BRICS, ainda ouço muitas discussões sobre que tipo de moeda comum precisamos ou o que precisa ser o lastro dessa moeda. Vai ser petróleo, vai ser ouro ou algumas commodities especiais? Acho que há muitos equívocos em termos do que realmente é esse tipo de moeda, certo? Não vai ser uma moeda comum que substitua a moeda nacional. Por favor, não façam isso, certo? A lição do euro deve ser bem aprendida, mas poderíamos ter uma unidade de compensação comum para que os países liquidem seu comércio e suas trocas de investimento e assim por diante. E isso não precisa ser respaldado por nada, certo? Estamos falando de dinheiro fiduciário. Esta é uma unidade de conta. Esta é uma unidade contábil de que estamos falando. Então, acho que há muita concepção errada sobre isso e acho que isso precisa ser desmistificado. E, finalmente, acho que o que os BRICS têm feito muito bem, o NDB, o novo Banco de Desenvolvimento, tem falado sobre aumentar o empréstimo em moeda local para 30%. E acho que esse é realmente o passo certo. Esse é um passo na direção certa. Isso é o que precisa acontecer. Sim. Certo. Estou muito interessado nisso, porque como funcionaria? Tivemos esse momento na criação do euro, quando o euro era apenas uma unidade de conta, mas ainda não era dinheiro físico. Era usado apenas na troca. O que você está pensando com uma unidade de compensação comum é uma forma disso. E como funcionaria se tivermos uma unidade na qual você pode apenas contabilizar dívidas em diferentes economias? Mas então as economias individuais ainda funcionariam com suas próprias moedas? Porque haveria todas essas flutuações e também as mudanças na taxa de câmbio para a unidade comum, certo? Então, em que sentido isso seria uma melhoria em vez de uma complicação? Bem, essa unidade de compensação é realmente apenas para liquidar seu saldo comercial e seu saldo de investimento. E isso acontece entre diferentes bancos centrais. Portanto, não será integrada à sua economia doméstica e não há conversões de taxa de câmbio no sistema de unidade de compensação.
Por exemplo, se eu estou comprando de você ou você está vendendo para mim e fazemos essas trocas, no final das contas, estamos usando essa unidade comum para denominar nosso comércio. Então, sim, sua moeda terá uma proporção diferente com essa moeda e a minha seria diferente. Mas quando estamos compensando entre nós, estamos usando essa moeda comum e não realmente conectando-a com nossa moeda doméstica. Dessa forma, você pode ganhar mais dessa moeda comum e eu posso ganhar menos. E assim, sabe, nossa taxa de câmbio seria diferente, mas isso não afeta de forma alguma a nossa própria economia, certo? Tudo o que estamos trocando é essa unidade comum. E o que é mais importante, eu acho, do que apenas usar essa moeda comum para denominar e liquidar a dívida entre nós, ou o crédito e a dívida entre nós, é o fato de que, sabe, realmente olhando para a ideia de Keynes, dessa unidade de compensação internacional, Q. Acho que a questão mais fundamental aqui é como configuramos o sistema para impedir que um país acumule essa ICU. Acho que esse é mais o problema. Por quê? Porque no sistema atual, temos países que realmente querem sempre ter um superávit líquido. Assim, eles conseguem obter a moeda, acumular reservas e assim por diante. E isso pode criar uma dívida maior, um efeito de empobrecer o vizinho. E isso pode criar uma deficiência de demanda deflacionária para todos. Então, realmente, a questão aqui é que, seja qual for a moeda que usamos, queremos garantir que os países não tentem intencionalmente acumular essa moeda comum e lucrar com, você sabe, a demanda dos vizinhos. E isso é realmente o ponto-chave, porque acho que a maior dificuldade agora nos BRICS é que você tem a China, por exemplo, que é um grande exportador, um exportador líquido, certo? E é por isso que, quando as pessoas diziam que o yuan iria subir, bem, se a China está tendo um superávit e os países não conseguem obter o yuan, então, como vamos resolver isso? Então, eu acho que o sistema realmente precisa não é de alguma tecnicalidade. Não são as questões técnicas, não se trata de flutuações cambiais ou de qual moeda usamos exatamente para fins de compensação, mas sim de como irmos num sistema que não incentive a comunidades e desestabilizar todo o sistema. É engraçado, porque esse é o mesmo problema que discutimos antes. Se você é um exportador líquido, acabará com mais dinheiro. E mesmo a ICU levará às mesmas conclusões fundamentais. Então, o que você precisa é de um mecanismo de transferência fiscal, que eu não acho que qualquer país gostaria de fazer, porque a ideia é que se eu tenho muito dessa ICU, então essa é a minha riqueza. Então eu posso comprar do exterior, e eles têm que fazer o que eu digo. Quero dizer, é apenas benéfico para mim, certo? É simplesmente bom estar desse lado do balanço. Sim, absolutamente certo. Se você começar a acumular essa moeda, então a integração fiscal e a transferência fiscal se tornam inevitáveis. Portanto, é necessário haver cláusulas e medidas que impeçam isso de acontecer desde o início. O que Keynes propôs, por exemplo, é dizer que para os países que acumulam essas unidades, eles serão punidos. Se não gastarem ou usarem as unidades para importar de outros países, então essas unidades poderiam ser apropriadas, ou eles teriam que pagar um alto juro ou algo do tipo. Sim, mas aqui temos um problema, porque é apropriado por quem? Se este é um sistema distribuído, sem uma autoridade central com direitos soberanos, então quem vai fazer isso? Bem, essa é uma ótima pergunta. Por isso, os países precisam concordar com isso. Isso não é exatamente uma transferência fiscal por si só, mas é como se dessemos a você um certo período de tempo para usar suas unidades de compensação. Você precisa usá-las para importar de outros países, seja o que for, ou você tem que investir. Existem ideias para criar algo que alguns economistas, acho que austríacos ou algo assim, tiveram no passado, que é incorporar um mecanismo para garantir que a unidade de compensação perca valor ao longo do tempo, o que aumentaria o incentivo para realmente gastá-la novamente, certo?
Absolutamente. Sim, você pode ser tão criativo quanto puder, certo? Precisamos ser mais criativos. Mas a questão é, sabe, esse é o ponto-chave. Como criamos um sistema onde não há incentivo para acumular as unidades, certo? Para acumular as unidades, certo? Você tem que fazer com que as unidades sejam usadas apenas para fins de compensação, não para fins de acumulação. E então eu acho que você está absolutamente certo. Acho que precisamos realmente pensar sobre esse tipo de questão, em vez de como configuramos esse sistema de pagamento. Vai ser digital? Vai ser, sabe, que tipo de sistema de mensagens precisamos? E eu não acho que esses sejam os pontos mais importantes. O ponto mais importante é em que os países devem chegar a um acordo e como projetamos essa unidade de compensação sem configurá-la para falhar. E acho que esse tipo de discussão ainda é relativamente insuficiente neste momento. Concordo. Os problemas fundamentais ainda são teóricos, não práticos. E a teoria não mudou há milhares de anos. A única coisa em que temos concordado por cerca de 3.000 anos ou mais são os 3 propósitos do dinheiro: unidade de conta, reserva de valor e meio de troca. E o que você está dizendo é que precisamos separá-los pelo menos um pouco para criar um sistema funcional. E não conseguimos isso. Quero dizer, ninguém. Mesmo em 2023, a gente foi que vocês lidamos com os mesmos problemas, certo? Absolutamente. Estou muito feliz por estar conectado a você agora, Yan Liang. Se as pessoas quiserem te seguir, onde podem fazer isso? Eu ocasionalmente posto no X, anteriormente conhecido como Twitter, e também no LinkedIn. Então, sim, é lá que eu posto muitas das minhas exposições nas redes sociais. Às vezes também publico algumas das minhas publicações acadêmicas ou palestras e coisas do tipo. Então, acho que esse seria o melhor lugar para encontrar meu trabalho. Muito obrigado por me receber hoje. Pessoal, por favor, procurem a professora Yan Liang no X, anteriormente conhecido como Twitter. E eu estarei em contato. Vamos conversar novamente, porque isso é altamente fascinante e relevante também para o futuro dos BRICS e do sistema monetário internacional. Muito obrigado pelo seu tempo hoje. Sim, estou ansioso por isso. Até a próxima.